Meu nome é Nayara Siqueira Antunes Gadelha, sou mestranda da Universidade Federal de Goiás, sob orientação da doutora Dione Marçal Lima. E esse nosso trabalho tem como título a relação entre o ambiente de trabalho e o uso de medicamentos psicotrópicos pelo profissional enfermeiro. O trabalho, ele faz parte da vida, e o ambiente que o envolve pode ou não proporcionar qualidade de vida. A enfermagem é a maior categoria profissional do setor saúde. Hoje, no Brasil, são mais de 2,6 milhões de profissionais. E eles são os que mais passam tempo em contato físico e emocional com os pacientes. O ambiente de trabalho da enfermagem é envolto de condições desfavoráveis de trabalho, como estrutura física inapropriada, jornadas extensas, remuneração salarial precária, déficit de recursos humanos e materiais, repouso inadequado, falta de apoio social, sobrecarga de trabalho, duplas jornadas, violência, trabalho complexo e trabalho fisicamente e emocionalmente estressante. E essas condições levam o profissional enfermeiro ao risco de adoecimento ocupacional. Entre as doenças ocupacionais, temos o aumento do transtorno mental comportamental entre os trabalhadores de saúde, com destaque para a depressão, o estresse e a ansiedade. E os profissionais de enfermagem são susceptíveis às TMCs. Como fatores causais, nós temos os econômicos, os sociais e os ocupacionais. E aí entra o uso paliativo de psicotrópico como uma maneira de controlar os sintomas e amenizar o sofrimento. Só que o uso inadequado e abusivo desses medicamentos pode levar a danos físicos, mentais e de conduta para esse trabalhador. O conforto pode ser até momentâneo, mas a médio e longo prazo, esse profissional ele começa a sofrer as consequências, como alteração na memória, no aprendizado, na agilidade, na mobilidade, no raciocínio, podendo prejudicar toda a estrutura do serviço e colocar em risco os pacientes. Os objetivos do trabalho, geral, é avaliar a relação entre o ambiente de trabalho e o uso de medicamentos psicotrópicos entre os profissionais enfermeiros. Objetivos específicos, caracterizar os participantes do estudo quanto às variáveis sociodemográficas e profissiográficas, dicotomizar o ambiente de trabalho do enfermeiro em favorável ou desfavorável à prática profissional, estimar a prevalência de uso de medicamentos psicotrópicos e automedicação, investigar a existência de associação entre o ambiente de trabalho dicotomizado e desfavorável, com as variáveis sociodemográficas e profissiográficas e com as condições de saúde e uso de medicamentos psicotrópicos por parte dos profissionais do estudo. Metodologia. Esse tipo de estudo é transversal analítico, realizado na Secretaria Municipal de Saúde de um município do estado de Goiás. A população era de 228 enfermeiros efetivos, mas a amostra de conveniência foi de 87. A coleta de dados se deu de forma remota, através de um questionário virtual autoaplicado. O questionário era composto de 3 partes: a primeira, com caracterização sociodemográfica e profissiográfica; a segunda, dicotomização do ambiente de trabalho através de um questionário validado e traduzido para o português chamado Nurse Work Index; e a terceira parte sobre saúde e uso de medicamentos psicotrópicos. Os dados foram analisados pelo programa SPSS e a pesquisa se deu após a anuência da Secretaria Municipal de Saúde, após a aprovação do Comitê de Ética da UFG e atendendo às recomendações da Resolução 466 de 2012. Resultados sociodemográficos: 87 enfermeiros, a maioria feminino, pardo, com idade média de 40 anos, casados, com filhos, com religião católica. 52,3 deles afirmaram ter conflito familiar dentro de casa nos últimos 12 meses. 58,6 afirmaram que a maior renda da sua família, da sua casa, era a sua. 75,9 são concursados há mais de entre 2 e 9 anos e trabalham na enfermagem há mais de 10 anos. A maioria tem especialização como maior título de escolaridade. 35,6 trabalham na atenção primária, 34,5 na emergência e urgência, 53,5 trabalham no mesmo local há mais de 6 anos, 44,8 fazem uma jornada de 12 horas por dia, 93,1 declaram que a carga horária é fixa, 77,9 trabalham no diurno, 52,9 em regime de plantão e 88,9 com carga horária de 12 por 60. 54%
falaram que foram lotados onde trabalham por afinidade, 92,9% gostam do trabalho, 92% não estão satisfeitos com o salário, 56,3% não possuem outro vínculo profissional. Dos que possuem outro vínculo profissional, 64,1% falaram que faz 30 horas semanais nesse segundo vínculo, e 81,4% trabalham na enfermagem nesse segundo vínculo. E 48,8% afirmaram ter passado por algum tipo de conflito no trabalho nos últimos 12 meses. Na primeira tabela, eu tenho a distribuição das subescalas do Nursing Work Index, que é um questionário do tipo Likert, que tem os pontos de 1 a 4, e faz-se a média desses pontos das respostas, o score através da média das respostas. Se a média der maior que 2,5, esse ambiente é classificado como desfavorável à prática profissional pelos enfermeiros que responderam. Aqui, como média geral, nós temos 2,54, ou seja, os enfermeiros classificaram o ambiente de trabalho como desfavorável à prática profissional. Através do Nursing Work Index, com 57 questões, fizeram 4 subescalas para fazer outras análises. E a escala controle do ambiente foi a que teve a média 2,62, que foi a única subescala que foi considerada como desfavorável à prática profissional. Aqui, como média geral, 51,7 confirmam, né, que o ambiente ele é desfavorável à prática profissional. Sobre percepção de doença, 56,3 se declaram ansiosos, 21,8 estressados, 12,6 depressivos. Diagnóstico autorreferido, 50% ansiedade, 25,8 de estresse, 25,8 de depressão, 11,3 de burnout, 4,8 de outras doenças, como bipolar e síndrome do pânico. A maioria faz atividade física, a maioria não tem tempo para lazer, 32,2% declararam que sofre insônia. Psicotrópicos, quem faz uso? 32,2% desses profissionais. E esse psicotrópico está sendo usado aí na maioria das vezes entre 2 a 5 anos. O médico que prescreveu o psicotrópico foi um psiquiatra na maioria dos casos. E a minoria declara que faz alteração de dosagem. E o acompanhamento com psiquiatra continua em 26,7% dos casos, dos 32 que fazem uso do medicamento psicotrópico. Os fatores importantes para o uso, que eles classificaram, 57,1 os problemas pessoais, 85,7 o trabalho e 7,7 outro motivo. Então, 70,5% dos participantes da pesquisa entenderam que o trabalho é um importante fator de contribuição para usar medicamento psicotrópico. 93,3% dos enfermeiros declararam estar cientes dos efeitos colaterais dos psicotrópicos, 81,3% não buscou apoio na sua instituição de trabalho. Aqui são os fatores que eles consideraram ter relação com o uso de psicotrópico, em destaque o déficit de recursos humanos, salário insuficiente, sobrecarga, cansaço foram os que tiveram maior destaque, e a falta de apoio dos gestores e a falta de reconhecimento profissional foram os mais apontados como fatores relacionados ao trabalho que pode levar ao uso de psicotrópico. Sobre a dicotomização, tivemos relação de associação, dicotomização do ambiente desfavorável, a classificação do ambiente desfavorável pelo trabalhador, teve associação entre os dados sociodemográficos somente com o fato da maior renda da sua casa ser a sua. Foi a única variável sociodemográfica que teve relação com o ambiente desfavorável. Os ocupacionais, teve relação com o ambiente desfavorável à prática profissional, a carga horária diária de 12 horas e trabalhar em regime de plantão. Sobre as variáveis percepção de sintoma e diagnóstico, só teve associação com o ambiente desfavorável à prática profissional, se considerar estressado e ter o diagnóstico de estresse. Então, por fim, os enfermeiros, eles são um grande contingente de profissionais de serviços de saúde que trabalham em diversas áreas de complexidade, e o contexto é envolto por fatores que prejudicam a sua saúde física e mental. E esses fatores, eles corroboram para transtornos mentais, como principais o estresse, depressão e ansiedade. E esses enfermeiros adoecidos, eles usam os psicotrópicos por questão de fácil acesso,
e tem melhoria mais imediata do que outras terapias. Só que esse psicotrópico precisa ser acompanhado e prescrito por um especialista, né, porque o uso abusivo e prolongado pode provocar danos. E o adoecimento mental, tem sido subestimado, mas hoje, esses enfermeiros da pesquisa poderiam estar apoiados por fatores protetores da saúde mental, mas eles não estão imunes ao risco de adoecimento. Então, é preciso elaborar projetos, protocolos e políticas de prevenção em tratamento de doenças mentais, investir em infraestrutura e processos de melhoria das condições de trabalho, e principalmente na remuneração, porque investir na saúde do enfermeiro tem efeito cascata, com reflexo no trabalhador, no paciente, no serviço como um todo. Então, é isso, essas são as referências, eu agradeço a atenção.